Há algo inato na alma humana, uma curiosidade insaciável que nos impele a desvendar o desconhecido, a tocar o inatingível. Buscamos as margens do nosso próprio mundo, os recantos esquecidos onde a civilização mal ousa pisar. Perguntamo-nos sobre os limites da nossa existência, sobre o que realmente significa estar isolado, longe de tudo e de todos. E se eu te dissesse que existem mundos dentro do nosso mundo, tão isolados que desafiam a própria noção de existência, lugares que guardam segredos que a maioria jamais ousaria imaginar? Nessa busca incessante por conhecimento, por quebrar paradigmas, existe um explorador inquieto. Ele não busca fama ou fortuna, mas a verdade oculta nas paisagens mais remotas, nos silêncios mais profundos. O conflito é constante. A segurança reconfortante do conhecido contra o fascínio perigoso do isolamento, um chamado irresistível que sussurra promessas de revelações e perigos indizíveis. Ele entende que o verdadeiro isolamento não é apenas geográfico, mas um estado de espírito, uma escolha ou, por vezes, uma condenação. Nossa jornada começa em um lugar que é a própria definição de solidão, o Ponto Nemo, o polo da inacessibilidade oceânica. Imagine-se no meio de um oceano vasto e implacável, a mais de 2.500 quilômetros da terra mais próxima em qualquer direção. É um vazio azul, uma imensidão líquida, onde o silêncio é tão denso que quase se pode tocá-lo. Aqui, a vida humana é uma anomalia, uma intrusão em um reino de águas profundas e criaturas abissais. A solidão é extrema, um abismo oceânico que engole qualquer vestígio de presença humana. Nenhuma ilha, nenhum continente à vista, apenas a dança infinita das ondas sob um céu indiferente. É o ponto mais distante de qualquer terra habitada, um túmulo aquático para satélites desativados, onde os astronautas na Estação Espacial Internacional estão, tecnicamente, mais próximos de você do que qualquer outro ser humano na Terra. Mas a solidão do oceano é apenas o começo. E se a terra firme guardasse segredos ainda mais aterrorizantes? A ilha de Socotra emerge das águas como um sonho febril, um jardim do Éden perdido, esquecido pelo tempo e pela civilização. Suas árvores de sangue de dragão, com suas copas em forma de guarda-chuva, e suas árvores de garrafa, que parecem esculturas retorcidas de outro planeta, criam uma paisagem que desafia qualquer descrição terrestre. A flora e fauna endêmicas de Socotra são tão únicas que a ilha parece ter sido transplantada de um universo paralelo. É uma beleza selvagem, quase alienígena, que evoca a sensação de estar em um mundo intocado pela humanidade, onde a evolução seguiu seu próprio curso bizarro e maravilhoso. O contraste entre sua beleza estonteante e a dificuldade de acesso e sobrevivência é um testemunho da resiliência da vida. A natureza, em sua forma mais pura e selvagem, pode ser um refúgio ou uma prisão. Mas o que acontece quando o isolamento não é uma escolha da natureza, mas uma imposição da história? Até agora, falamos de lugares onde a natureza reina soberana, moldando a vida e a paisagem com sua força indomável. No entanto, o isolamento humano pode ser ainda mais complexo, nascido de escolhas desesperadas, de antigas traições ou de uma busca incessante por redenção. Por que algumas comunidades escolhem se afastar do mundo, resistindo a qualquer contato, enquanto outras são forçadas a viverem em condições que desafiam a própria existência? A luta pela sobrevivência contra adversidades implacáveis é uma constante, uma prova da tenacidade do espírito humano. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. O verdadeiro isolamento, por vezes, é uma história de comunidades esquecidas, de uma busca desesperada por um lugar no mundo, ou de uma traição que ecoa através das gerações, moldando destinos e definindo a própria essência da humanidade. O isolamento, então,
não se revela apenas como uma característica geográfica, mas como uma tapeçaria complexa, tecida com fios de emoção e história. Ele se manifesta nas escolhas extremas de comunidades que, por eventos traumáticos ou por uma vontade férrea de autopreservação, optaram por se afastar do bulício do mundo, criando bolhas de existência onde as regras e os tempos são próprios. Essas são histórias de traição, de abandono que ecoa através das gerações, moldando destinos e definindo a própria essência da humanidade em sua luta pela sobrevivência e pela manutenção de sua identidade. Nesse contexto de isolamento humano, surge a Ilha Sentinel do Norte, um dos lugares mais enigmáticos e intransponíveis do planeta. Aqui reside a tribo sentinelesa, um povo que escolheu o isolamento absoluto como forma de vida, resistindo com ferocidade a qualquer tentativa de contato externo. Para o explorador inquieto, a ilha é um testamento vivo da autonomia humana, um lembrete de que nem todo conhecimento deve ser desvendado, nem toda fronteira deve ser cruzada. O choque entre a civilização moderna e essa cultura ancestral é palpável. Um conflito silencioso que se desenrola no limite do respeito e da curiosidade. A cada flecha lançada, a cada gesto de recusa, os sentineleses enviam uma mensagem clara. Alguns segredos não devem ser desvendados. Algumas formas de vida devem permanecer intocadas. Sua resistência não é apenas uma defesa territorial, é uma busca pela autonomia, pela preservação de uma identidade que se recusa a ser assimilada, um último bastião contra a homogeneização global. Mas o que acontece quando o isolamento não é uma escolha ativa de resistência, mas o resultado de uma traição, de um abandono que ecoa através das gerações, forçando a superação em condições inimagináveis? Deixando para trás a ilha impenetrável, a jornada do explorador inquieto o leva a Oymyakon, na Sibéria, conhecido como o Polo do Frio. Aqui, o isolamento é imposto pela natureza em sua forma mais brutal. As temperaturas médias no inverno despencam para 50 graus, transformando cada respiração em um desafio e cada passo em uma batalha. As condições de vida extremas forçaram os habitantes de Oymyakon a desenvolver uma resiliência quase sobrenatural. A água congela em questão de segundos. O solo está permanentemente congelado a centenas de metros de profundidade, e a luz do sol é um luxo raro durante os longos meses de inverno. A vida encontra um caminho, no entanto. As casas são construídas sobre estacas para evitar que o calor derreta o permafrost. Os carros são mantidos ligados 24 horas por dia ou armazenados em garagens aquecidas. E a dieta é rica em carne para combater o frio. É uma batalha constante contra uma natureza implacável, uma prova da força do espírito humano que se recusa a ceder. Oymyakon não é apenas um lugar. É um símbolo da superação, da capacidade de adaptação em face do impossível. No gelo e na escuridão, a vida encontra um caminho e a comunidade se une para sobreviver. Mas e se o isolamento for o preço de uma escolha, de uma fuga, de um amor proibido, ou de uma redenção buscada no fim do mundo, onde a própria alma humana é testada? Esses lugares, tão diversos em suas origens e desafios, revelam a profundidade do isolamento humano. Suas histórias são motivadas por razões tão variadas quanto a fuga de um passado doloroso, a devoção a um ideal espiritual, a penitência por erros cometidos ou a busca por um amor que só pode florescer longe dos olhos do mundo. A luta interna entre a solidão avassaladora e a inata necessidade de conexão é uma constante, um eco silencioso nas vastas paisagens. O explorador inquieto percebe que cada local isolado não é apenas um ponto no mapa, mas um espelho que reflete as complexidades da condição humana. Esses lugares nos mostram a capacidade inigualável de adaptação e resistência do ser humano. Mas o clímax da nossa jornada ainda está por vir. Qual é o preço final do isolamento?
E será que a redenção pode ser encontrada nos confins da terra, onde a esperança e o desespero se encontram? O isolamento extremo, então, se revela como um caldeirão, onde a alma humana é forjada, podendo levar à loucura mais profunda, à iluminação mais pura ou a uma nova e inesperada forma de existência. A batalha final entre a esperança e o desespero se desenrola em cada um desses confins, onde a linha tênue entre a sanidade e a desolação é constantemente testada. O explorador inquieto, com sua busca incessante por conhecimento, sente a gravidade dessas escolhas, a força das motivações que impulsionam indivíduos e comunidades a se isolarem e as transformações que essa reclusão opera em seu íntimo. Em sua jornada pelos lugares que desafiam a percepção da realidade, o explorador chega ao Monte Athos, a república monástica. Aqui, o isolamento é uma escolha deliberada, um caminho para a devoção espiritual e a busca de Deus, que se manifesta na exclusão feminina e na dedicação total à vida monástica. As montanhas escarpadas e os mosteiros antigos, agarrados às encostas, parecem suspensos no tempo, guardando séculos de orações e sacrifícios. A vida é regida por rituais ancestrais, por um ritmo que ignora o mundo exterior, focado unicamente na salvação da alma. O conflito entre a devoção extrema e as normas sociais do mundo moderno é evidente, mas aqui as regras são outras. A redenção, para esses monges, é alcançada através da fé inabalável e de um sacrifício que transcende a compreensão mundana. O Monte Athos é um testemunho da capacidade humana de se isolar voluntariamente, de criar um universo próprio, onde o sagrado prevalece sobre o profano. Em busca de Deus, o homem se isola do mundo. Mas o que acontece quando o isolamento não é uma escolha religiosa, mas uma punição, um exílio imposto por uma traição imperdoável? A resposta surge, de forma comovente, na ilha de Tristão da Cunha, o lugar habitado mais remoto do planeta. Lançada no meio do Atlântico Sul, esta pequena mancha de terra é o lar de uma comunidade fechada, cujas vidas estão intrinsecamente ligadas pela história, pelo sangue e pela luta incessante pela sobrevivência. O isolamento aqui é uma condição existencial, moldada por séculos de separação do continente. A história de Tristão da Cunha é uma saga de resiliência, de interdependência e de um amor incondicional pela terra natal. Cada habitante conhece o outro, cada família tem suas raízes entrelaçadas com as demais. O conflito não é contra um inimigo externo ou uma natureza brutal, mas contra o esquecimento, contra a erosão da identidade cultural em um mundo cada vez mais conectado. A manutenção da identidade, das tradições e da coesão social é uma vitória diária. Aqui, a família é o mundo, e o amor pela terra natal é a força motriz que os mantém unidos. Mas e se o isolamento for tão profundo que a própria realidade se distorce e os fantasmas do passado se recusam a morrer? A jornada através desses lugares tão distintos e, ao mesmo tempo, tão interligados pelo fio do isolamento, força o explorador inquieto a reavaliar sua própria conexão com o mundo. Ele compreende que o verdadeiro isolamento não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas um estado de espírito, uma escolha existencial ou, muitas vezes, uma consequência inevitável de eventos passados. O clímax dessa odisseia não está em uma revelação bombástica, mas na sutileza da compreensão. O isolamento é multifacetado. Pode ser uma prisão, um refúgio, uma penitência, uma forma de devoção, ou um último bastião de resistência. A resolução satisfatória se manifesta na clareza de que, mesmo nos lugares mais remotos e desafiadores, a humanidade persiste. Ela se adapta, se reinventa e, em suas formas mais puras, encontra redenção. A tribo sentinelesa, os monges do Monte Athos, a comunidade de Oimiacon e os ilhéus de Tristão da Cunha, todos, à sua maneira, provam a indomável capacidade do espírito humano
de forjar um significado, mesmo quando confrontado com a solidão e a adversidade. A mensagem final é clara. O valor da conexão, da superação e da busca incessante pelo sentido da existência ecoa mais forte exatamente nos confins da Terra. Talvez, no final, os lugares mais isolados não sejam apenas pontos no mapa, mas espelhos que refletem nossos próprios medos mais profundos, nossos desejos mais ocultos e nossa eterna busca por um lugar no mundo. Eles nos ensinam que o isolamento, paradoxalmente, pode ser o catalisador para uma compreensão mais profunda da nossa própria humanidade.